Queria saber o quanto isso está te incomodando. Queria saber também se você não acha que tem alguém, talvez, que esteja querendo te atrapalhar. Obrigado. Bom, vazou a escalação inteira? Bom, Pedro. Vazou bastante, ok. Bom, não controlamos tudo, infelizmente, né? Às vezes as escalações vazam, na verdade não vinha vazando e vazaram. Eu não controlo tudo, infelizmente eu não controlo tudo, não controlo quem está olhando, quem está vendo, quem pega o celular e manda uma mensagem, não posso controlar isso, isso é do futebol. Me prejudica, claro que me prejudica, é ruim pra gente que vaze a escalação, mas quem faz está indo contra o Flamengo, quem vaza, então que ele durma, que é essa pessoa que vaza, muitas das vezes a gente tem alguma informação, mas que essa pessoa coloca a cabeça no travesseiro depois e não vai conseguir dormir, pelo menos eu acho. Sobre a informação de escalação vazada, é bom sempre lembrar que o jornalista que divulga a escalação, ele não está errado, ele está fazendo o trabalho dele. Tem informação, tem que compartilhar. O problema é do clube. E se alguém vai dormir com a consciência pesada por isso, seria alguém que trabalha no Flamengo. Mas dependendo do intuito dessa pessoa, ele vai dormir com a cabeça muito tranquila, porque se o cara quiser sabotar, prejudicar, atrapalhar, né, a questão é descobrir quem é que faz isso. O jornalista está correto, tem que dar informação. Você tem informação, você dá informação e ponto final. Isso aí não se discute, evidentemente. Sobre o que ele respondeu anteriormente, eu concordo plenamente. O Flamengo fez um jogo na quinta-feira, o Botafogo jogou na quarta, o Flamengo com várias lesões, um dia menos de recuperação, é evidente que isso pesa. O jogo de hoje, para mim, é um jogo absolutamente peculiar. Muitas lesões, lesão durante o jogo. Quais eram os homens de meio campo que o Flamengo tinha no final do jogo? Eu faço a pergunta, vocês depois podem responder para aqui. Meio-campistas em campo. Entendendo até que o Matheus Gonçalves é visto mais como um ponta direita do que um meia. Mas vamos colocar ele como meia. Quantos disponíveis ele tinha? Enfim, acho que é preciso entender o contexto também do técnico e as suas dificuldades. Dificuldades também provocadas pelo esforço que teve que ser feito contra a LDU, pelos problemas lá de trás dos jogos contra o Córdoba, especialmente a derrota para o Central Córdoba no Maracanã. Mas aí é uma outra história, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Continuamos aí com a entrevista do Felipe Luiz lá no Maracanã. E, assim, a posição, ele gosta de jogar ali, ele nos deu tanto, nos dá tanta criação de jogo, nos dá tanta saída de pressão por vantagem qualitativa. Para que eu vou improvisar? Né? Para que eu vou improvisar um jogador? Tirar ele do melhor lugar. É como se eu fosse tirar um zagueiro, por exemplo, Léo Ortiz, que é um dos melhores zagueiros do Brasil, e colocar ele de volante ou de lateral. Então eu estaria tirando o que nossa equipe tem de melhor, que é a fase de estabilidade na equipe, que são os zagueiros, que são os laterais, que são os dois volantes, para fazer uma coisa que eu não sei se daria certo. Pontualmente, se precisar, com certeza ele vai fazer. Ele vai ter essa qualidade para fazer, ele vai fazer. Eu não vejo ele com o último, por exemplo, a finalização, o gol, o último passe, que é o que o Arrascaeta tem, que é o que os jogadores que jogam nessa posição costumam ter. Agora, que ele pode fazer, não tenho nenhuma dúvida. Boa noite, Felipe Luiz. Prazer falar contigo. Só registrar que eu concordo em 100% com o Felipe Luiz sobre o De La Cruz. Para mim, o De La Cruz joga na posição certa. Essa é a posição dele. Pode jogar mais à frente? Pode. E hoje realmente não havia opção. Hoje, então, era um dia menos adequado para ele colocar o De La Cruz mais à frente. E concordo 100% com ele. Para mim, isso é um fetiche de parte da torcida e parte da mídia de que o De La Cruz é um 10. Não é. Ele é ali um 5, um 8, né? E que tem essa qualidade de fazer o jogo fluir. Ele com o Pulga formam uma dupla de volantes excelente. É por isso que podemos questionar a questão física do elenco, as muitas lesões, mas a realidade hoje, o time do Flamengo jogou quinta-feira, o Botafogo jogou quarta-feira, o Flamengo voltou a jogar no domingo, os dois tinham desfalques, o Botafogo tinha também desfalques importantes, mas estamos falando especificamente do Flamengo e podemos falar o mesmo do Botafogo. O Botafogo também hoje não pôde apresentar tudo que poderia se estivesse completo. E os jogos de meio de semana foram muito pesados em função do quê? Do que os próprios times provocaram. Ou seja, os dois tiveram início ruim na Libertadores e foram obrigados a correr muito nos jogos de meio de semana, muito mais do que se tivessem na posição tranquila, como estava o Palmeiras, que fez quase um amistoso na quarta-feira contra o Bolívar. Já tranquilão, classificado.
Então, os dois, Botafogo e Flamengo, pagaram nessa semana pelo o que fizeram na Libertadores, impactou no Brasileiro. No caso do Flamengo, com um dia a menos para o Clássico, mas teve um dia a mais também, né? Entre o jogo do Bahia e o jogo mais importante da semana, que foi o da LDU, foram 5 dias. Então, é aquilo. Foi bom por um lado, ruim por outro. Mas o time teve mais tempo de se recuperar, se preparar, treinar para vencer a LDU no jogo mais importante da semana, gente. É lógico que cada ponto no Brasileiro é fundamental. Campeonato de pontos corridos. Mas, se tivesse que fazer uma escolha, tá? Vamos lá. Vamos lá. Você vai vencer um jogo e empatar outro. Atenção à pergunta. Tá? Respondo aqui depois. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, de ler a opinião de vocês. Você tem, no início da semana, vem um gênio e fala assim, olha, eu vou te dar o resultado que você quiser, só que você não pode vencer os 2 jogos. É um empate e uma vitória. Qual jogo você gostaria de empatar, qual jogo você gostaria de vencer? Eu acho que para o Flamengo o melhor seria vencer o LDU, e por 2-0, de preferência, foi perfeito o placar. Placar ideal, melhor do que 3-0, pelas razões que eu já expliquei. Mantém o time equatoriano motivado para com 2-0 eliminar o time do Central Córdoba, jogar para vencer, e se o Flamengo vencer o Tátira de 28, o Central Córdoba vai perder para a LDU, o Flamengo pode ser primeiro da chave ainda. Então foi o placar ideal, 2-0. Melhor do que 3, que tornaria mais difícil a missão da LDU e talvez o time mais desmobilizado para o jogo lá em Quito contra a equipe argentina. Então, qual a opção? Vencer na Libertadores e empatar no Brasileiro, ou empatar na Libertadores. É óbvio que era vencer na Libertadores e empatar agora. Então, o Flamengo se meteu numa enrascada, se meteu num problema, e agora, naturalmente, teve que sair dessa enrascada, teve que buscar aí uma solução. Encontrou essa solução no campeonato, na Copa Libertadores vencendo, e hoje empatou um jogo difícil, equilibrado, que ninguém mereceu vencer. Com um time mutilado, né? Mutilado. Enfim,